Fala galera, sejam bem-vindos ao Laboratório Químico. Eu sou o Juliano Pazello, estudante de Engenharia Química da PUC-PR e hoje está começando um novo quadro aqui no canal. Essa é a primeira edição do quadro Como Funciona. Um quadro em que eu explico como que a química está envolvida por trás das coisas mais cotidianas do nosso dia a dia. Mas como assim? Mais um quadro aqui no canal? Com esse terceiro quadro, eu acredito que a proposta que eu tenho trazido para cá fique bem redondinha e estruturada, pois afinal, nós temos o quadro Enganação ou Fato, onde eu desminto ou certifico ideias relacionadas à química, o quadro Como Evoluiu, em que eu mostro a composição química de algo e a sua evolução conforme o tempo, e esse quadro Como Funciona. Inclusive, se você não viu nenhum desses vídeos ainda e tá chegando de paraquedas aqui nesse canal, se inscreve no canal porque tem muito conteúdo bom. Inclusive, vou deixar os vídeos linkados aqui no card, então assiste esse vídeo e no final, clica no card e corre assistir os outros. Se esse não é o primeiro vídeo que você tá vendo no meu canal, já deixa seu like porque você sabe que vai ser super legal, instrutivo e divertido. Assim, tem muita tinta no mundo, mas tipo muita tinta. Tem tinta pra pintar paredes, tem tinta pra pintar metal, tem tinta a óleo, tinta acrílica, tinta à base de água, tinta spray, tinta pra tatuagem, esmalte. É muita tinta. Mas o que define um composto ser uma tinta? Tinta é um conjunto de compostos químicos que criam uma camada fina ou grossa que servem para proteção ou para dar coloração a um objeto ou algo. As tintas que nós usamos hoje em dia têm 4 componentes principais. Porém, somente com 2 deles já é o suficiente para fazer tinta. Eles são os pigmentos, as resinas, os solventes e os aditivos. Os pigmentos, como o nome já sugere, são sólidos bem pequenininhos que têm a função de dar cor à tinta. Mudando os pigmentos, a gente consegue mudar de cor e assim brincar com a paleta. Quando falamos de pigmentos, nós entramos em 2 categorias. Os pigmentos aditivos, que vão ter alguma influência na cor final da tinta, e os pigmentos inertes, também chamados de cargas. Tem basicamente a função de melhorar a consistência final do produto. Mas, será que é possível fazer uma tinta sem pigmento? Claro que é! O verniz nada mais é do que uma tinta sem pigmento. Verniz é feito de resina, solvente e aditivos. Ou seja, 3 dos 4 componentes principais para se fazer uma tinta. Logo, verniz é uma tinta sem pigmento. É sim possível fazer uma tinta sem pigmento. O segundo componente é a resina. Resina também pode ser chamado nesse contexto de veículo, porque ela tem o papel de ligar, de conectar cada pigmento e deixá-los fixados na parede, na tela, no objeto a ser pintado. As resinas podem ser naturais, ou seja, óleos vegetais ou animais, ou ainda podem ser sintéticas, ou seja, criadas pelo homem, como os acrílicos, os vinílicos, os epóxis e assim vai. A tinta, quando é aplicada no objeto a ser pintado ou protegido, ela passa por um processo de cura. O processo de cura implica na resina, que é basicamente a polimerização da resina, ou seja, uma solidificação, por assim dizer, da resina, já que antes de ser aplicada, a tinta está mais ou menos líquida e quando passa pelo objeto, ela seca. Esse ato de secar inclui 2 processos. Um deles é o processo de cura. Mas antes de eu falar sobre os solventes e os aditivos, eu peço que você deixe aqui nos comentários o que você gostaria que eu falasse nesse quadro. E claro, se você ainda não é inscrito, não sei o que está esperando, é só clicar nesse botãozinho vermelho e você fica por dentro de tudo que acontece aqui no Laboratório Químico. Bem, só com os pigmentos e com as resinas já é o suficiente para fazer uma tinta. Porém, se você quiser realmente melhorar a qualidade da tinta e o seu produto final, você vai adicionar solventes e aditivos. O solvente, ele é um componente da tinta, porém ele não fica no objeto a ser pintado. O solvente evapora quando a gente passa a tinta no objeto. E esse é o processo de secagem. Secagem é a saída do solvente da tinta.
Muitas pessoas confundem o processo de cura com o processo de secagem. Porém, processo de cura está relacionado à resina e processo de secagem relacionado ao solvente. Um dos solventes mais comuns a ser usado é a água. Porém, muitas empresas usam solventes derivados do petróleo, o que faz com que a gente precise necessariamente usar uma proteção para as vias nasais e orais. Nada impede que a gente misture esses dois solventes, a água e os derivados do petróleo, e faça uma tinta com composição única. O quarto e último componente das tintas são os aditivos, que, como o nome já sugere, são algo a mais, ou seja, nem um pouco obrigatórios. Aditivos são componentes que, em pequenas quantidades, criam um resultado enorme no produto final. Aditivos podem ser introduzidos para muitos fins. Aditivos podem ter a função de anti-espumante, antibactericida, antifugicida, eles podem melhorar na uniformidade, eles podem dar textura à tinta, eles ajudam na proteção e durabilidade da tinta no objeto, e assim vai. Tem muitos aditivos. Mas então é isso, galera. Esses foram os 4 componentes principais para se fazer uma tinta. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos, seja pelo Facebook ou pelo WhatsApp. Assim, o meu vídeo consegue chegar para mais pessoas e a gente consegue fazer com que um canal cresça. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, clica no sininho e ativa a opção todas. Assim, você fica por dentro de tudo que acontece aqui no canal, recebendo um e-mail toda quinta-feira quando eu lançar um vídeo novo, já que toda quinta tem vídeo novo aqui no canal. E até o próximo Laboratório Químico.